Olá, boa noite. Boa noite. Igreja recorda no domingo a vocação religiosa. O grande tesouro na igreja, segundo o Papa Francisco. Semana Somos Um. Santuário Cristo Redentor reúne intercessores pela unidade dos cristãos. Pão de queijo, sabor que alimenta a história de Minas Gerais. Governo Federal lança programa de transição energética. Dia Mundial da Fotografia. Celeiro de máquinas antigas ajuda a contar a história da fotografia no Brasil e no mundo. No combate da oração. Acampamento proporciona momentos de cura e libertação para enfrentar as batalhas espirituais. O Canção Nova Notícias começou. Iniciamos o Canção Nova Notícias com um olhar sobre a igreja, que em agosto reza por uma vocação específica a cada semana. Neste terceiro domingo, recordamos a vocação religiosa. O Papa Francisco se refere à vocação religiosa como o grande tesouro na igreja daqueles que seguem o Senhor de perto, professando os conselhos evangélicos. Como seria feliz se não fizesse o que me manda meu Senhor. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Porque me recorda aquilo que a gente ganha é muito maior do que aquilo que a gente renuncia. A primeira experiência de irmão Pacífico com a vida religiosa foi vivenciada na sua infância. Com 6 anos de idade, lá no meu município, em Curitiba, eu lembro de uma experiência que eu tive no Natal, de ver a primeira vez um religioso, sabe? Essa foi a primeira experiência que eu tive. E depois recordei na minha adolescência, quando um vocacionado me levou na casa da toca, né, que eu vi o sinal do cabelo, eu olhei, lembrei que lá na infância Deus já me chamava, né, muito antes da minha adolescência. Com o desejo de corresponder ao chamado de Deus, aos 17 anos, ingressou na Fraternidade Toca de Assis. Vivendo essas realidades assim de igreja, eu vi que a vida religiosa me levava muito mais para Deus do que eu já vivia, né? O serviço, de estar no grupo de oração, de tocar na missa. A vida religiosa era uma potencialização daquilo que eu já vivia, então esse primeiro ato de olhar para a vida religiosa e saber que Deus me chamava muito antes, me capacitou a ter coragem de entrar na vida religiosa, sabe? Já são 9 anos colhendo os frutos da vida consagrada e testemunhando a alegria de atender a um chamado radical para seguir a Cristo. As adorações, o amor ao pobre, nasceu comigo lá na minha infância, mas ela é construída a cada dia, né? Até você largar a família, de ter essas renúncias de vida que a gente tem, né? Para viver como um consagrado, para viver como um religioso, ela vai formando na nossa vida, na nossa história, a plenitude da vocação, né? Então essa alegria ela é construtiva, ela é sempre por passos, né? Mas quando a gente ingressa, assim, a gente olha muito mais aquilo que a gente ganha do que a gente perde. Na próxima sexta-feira, vamos conhecer um testemunho sobre as vocações leigas. Agora a gente muda de assunto, vamos a São Paulo chamar Sidney Fernandes porque a Defesa Civil emitiu alerta para chuvas e ventos fortes em todo o estado. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, Yara, e boa noite a toda a audiência ligada no Canção Nova Notícias. O alerta da Defesa Civil pede às cidades do interior e litoral paulista que fiquem atentas e ampliem os cuidados de hoje até segunda-feira. Mais informações com Flávio Rogério. De acordo com a Defesa Civil Estadual, os alertas para chuvas intensas com quedas de granizo devem ocorrer principalmente nas regiões de Presidente Prudente, Araraquara, Marília e Bauru. Na capital, região metropolitana e litoral, os ventos podem chegar a 80 km por hora. São uma série de recomendações que nós precisamos que a população adote. Então, primeiro, a possibilidade de ponto de alagamento. E aí a orientação é nunca enfrentar essas áreas alagadas, porque você pode ser tragado por uma boca de lobo, por uma tampa de bueiro que está aberta e pode cair dentro de uma galeria. Infelizmente, isso pode ser fatal. É importante as pessoas permanecerem em locais cobertos quando há queda de granizo e também queda de raios, motociclistas. Se possível, pararem a moto, né? Vento forte pode gerar queda de árvore.
é muito importante não ficar parado embaixo de árvore. Infelizmente, nós sempre temos alguma vítima por queda de árvore, ou porque estava embaixo e acabou sendo atingido, ou dentro do carro. São momentos que chegam a essa formação, né, esse fenômeno, e aí a pessoa tem que esperar isso passar para ela prosseguir viagem, para ela continuar com a atividade dela. Em caso de emergência, a Defesa Civil pede que os cidadãos entrem em contato pelo número 2193-8888 ou acionem o Corpo de Bombeiros pelo 193. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. E a chegada de uma frente fria associada a um ciclone extratropical muda o clima no sul e em várias regiões do Brasil. Vamos saber então como fica o tempo em todo o país com Yara Naires. Yara, é com você. Boa noite, Sidney. Muitas instabilidades no sul e aqui no sudeste. O alerta já foi emitido por precaução, como o repórter Flávio nos trouxe. As chuvas ficam mais fortes e com ventania por todo o estado. De São Paulo, Rio de Janeiro, sul e sudoeste de Minas Gerais, devido à atuação da frente fria associada ao ciclone extratropical. A maior quantidade de chuva é prevista para o Vale do Ribeira e sul fluminense. E nas regiões mais altas, os ventos podem chegar a 70 km por hora. Na capital paulista, a máxima não passa dos 24 graus. Com o avanço da frente fria para o sudeste e centro-oeste, a intensidade das chuvas diminui nos 3 estados do sul. Mas a água ainda pode cair e a ventania segue forte em toda a faixa leste. A capital gaúcha terá o dia mais frio, com mínima de 10 e máxima de 19 graus. Esses fenômenos também influenciam o tempo no centro-oeste, mas por lá o calor continua batendo os 35 graus em Cuiabá. Agora no norte e nordeste a chuva diminui bem, apenas em Rondônia que a quantidade será maior. Bom, fim de semana chegou e aqui em Cachoeira Paulista vai acontecer o acampamento no combate da oração. Para você que vai participar, amanhã teremos um dia quente com máxima de 28 graus. No domingo a temperatura cai para 26 e mínima de 17, um dia mais fresco. E a chance de chuva, traga o agasalho, pois você pode precisar no domingo. Reinaldo? Olha, a Diocese de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, celebrou 10 anos da posse de Dom José Carlos Chakorovsky. A missa de ação de graças ocorreu ontem, 17 de agosto, data em que o bispo foi acolhido. A celebração aconteceu na Catedral do Divino Espírito Santo, em Caraguá. Em dezembro de 2010, Dom José Carlos foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Luís do Maranhão pelo Papa Bento XVI. Em 2013, tornou-se o terceiro bispo do litoral norte paulista. No Rio de Janeiro, o Santuário Cristo Redentor foi palco de uma noite de intercessão pela Semana Somos Um. Os participantes se reuniram em um clamor pela unidade dos cristãos. Católicos e evangélicos de diferentes denominações com um único objetivo: clamar pela unidade dos cristãos. Marcaram presença membros de congregações como a Igreja Sara Nossa Terra, Comunidade Mar Adentro, Ministério Betesda e Comunidade Católica Coração Novo. O encontro marcou o início da contagem regressiva para a Semana Somos Um, que vai acontecer de 18 a 24 de setembro. A Capela Ecumênica da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vai acolher os grandes encontros. Todas as informações do evento estão no site missãosomosum.com.br. A seguir, o lançamento do Programa Federal de Transição Energética. E a medida que vai ajudar muitos brasileiros que aguardam o benefício do INSS. A Justiça Federal determinou que a concessionária que administra a BR-040 dê continuidade à prestação dos serviços na rodovia. O contrato seria encerrado hoje. A concessionária responsável por administrar o trecho da BR-040, que vai de Juiz de Fora a Brasília, foi obrigada por decisão judicial a manter o contrato que terminaria nesta sexta-feira.
Com isso, a empresa continua responsável pela manutenção na rodovia e auxílio aos usuários. A tarifa de pedágio permanece no valor de R$ 6,30. A prorrogação foi parar na Justiça depois que a concessionária quis devolver a concessão da rodovia em 2017, com a justificativa de prejuízo financeiro. Em 2019, a Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou o pedido de relicitação, processo que não foi concluído dentro do prazo. A previsão é de que uma nova licitação seja concluída até o segundo semestre do ano que vem. Em nota, a ANTT afirma que está imersa no novo processo de licitação e aponta a necessidade de segmentar o projeto de concessão em 3 novos trechos independentes. A Via 040 informou que irá cumprir a decisão. Uma medida promete mudar a vida de muitos brasileiros que aguardam o benefício do INSS. Confira na reportagem de Ederaldo Paulini e Alan Toledo. Em dezembro do ano passado, Letícia foi diagnosticada com câncer no intestino. Iniciou a luta pela recuperação e a longa espera na fila do INSS. Eu operei no finalzinho de janeiro. E aí eu entrei para o INSS. No meu caso, eles demoraram mais de 4 meses para conseguir marcar. Sem salário e com a necessidade de arcar com muitas despesas, a professora empreendeu. Um gosto pessoal meu com alguma fonte de renda que desse para suprir pelo menos as contas básicas que eu tinha, que foi as velas aromáticas, a Lume. Quase 600 mil pessoas aguardam pela perícia do auxílio-doença no Brasil. Com a medida publicada no mês passado, o governo federal permite que o trabalhador afastado receba o benefício por incapacidade temporária por até 6 meses, sem precisar passar pela perícia médica presencial. Tem que ter o tempo de repouso, se é 90 dias, 120 dias. Se não tiver o tempo específico para repouso, a chance desse benefício ser concedido, ela é quase nula. Então tem que ter também o CRM do médico, o carimbo e estar legível. O segurado deve ficar atento a outras novidades. Caso o benefício seja negado, terá um prazo de 15 dias para realizar novo requerimento. O atestado médico pode ser renovado por mais 2 vezes pelo próprio segurado, 15 dias antes do vencimento. Para que em menos tempo, com menos necessidade de deslocamento, possa ser concedido e reconhecido o afastamento do trabalhador quando permaneceu incapaz. Uma das batalhas pode ser superada por essa medida. Agora, Letícia busca outras conquistas. Depois que eu terminar a quimioterapia, o meu médico cirurgião, ele me deu muita esperança de reconstruir o caminho intestinal, de não precisar mais usar a bolsinha. Com fé em Deus, é um processo e vai passar. O governo federal lançou um programa de transição energética para substituir a produção usando fontes não renováveis por gás natural e placas solares. Vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais detalhes. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite também para você, Yara, para o Reinaldo e para todas as pessoas que agora nos contemplam com a sua audiência. Olha, o plano de descarbonização será implantado na região amazônica. Além de reduzir os impactos no meio ambiente, o plano vai ampliar o acesso à energia elétrica para comunidades isoladas. O programa Energia da Amazônia vai destinar cerca de 5 bilhões de reais para beneficiar mais de 200 comunidades da região norte do país. A meta é reduzir o consumo de combustível em 70% até 2030. 3 eixos de atuação serão adotados: a conversão de térmicas a diesel para o gás natural, a instalação de linhas de transmissão em locais mais populosos e o uso de energia solar em localidades menores e isoladas. Usar aquilo que estrategicamente é uma vantagem comparativa da Amazônia, que é a existência de rios e aí bastante fluidez de água capaz de impulsionar sistemas hidroelétricos. A dificuldade de acesso e de instalação de grandes linhas de transmissão fez a população amazônica usar as fontes térmicas com a queima de combustíveis como o diesel. Os gases produzidos são nocivos ao meio ambiente e caros para a universalização do acesso à energia elétrica.
O programa é considerado o maior de transição energética já implantado no planeta. O outro programa que instituiu esse tipo de transição foi na Inglaterra, e ele já tem mais de 10 anos. Então, o governo federal, lançando isso, ele dá uma atualizada no papel do Brasil, inclusive no mundo, como um dos grandes buscadores aí de novas matrizes energéticas. O Ministério da Fazenda estabeleceu o prazo de 90 dias para atenuar o juro rotativo do cartão de crédito, que ultrapassa 400% ao ano. Segundo o Ministério, o parcelamento com cartão de crédito corresponde a 70% das compras. Com a inadimplência, muitos brasileiros caem em endividamentos volumosos. Dividir a compra em várias parcelas no cartão de crédito pode parecer atraente, mas a prática pode gerar prejuízo financeiro. Em junho, a taxa de juros do crédito rotativo ultrapassou a marca de 430% ao ano. Você pode utilizar isso aí de uma maneira parcimoniosa e que vai ser muito útil e não acabar com esse mecanismo. Outro aspecto é a questão do crédito parcelado. Se é parcelado pela empresa, pela loja, você paga sem juros. Mas se for parcelado no cartão, você tem juros também. Então, o certo é você dar educação financeira para as pessoas poderem utilizar os cartões na forma adequada. Em audiência no Senado, o presidente do Banco Central afirmou que os juros do cartão de crédito agravam o problema do endividamento. Em entrevista, o ministro Fernando Haddad afirmou que a taxa afeta a vida de muitos brasileiros e que é preciso estar atento ao pagamento parcelado. O nosso problema, o nosso foco é o rotativo. O rotativo não pode continuar como está, e eu tenho compromisso dos bancos de que essa mesa de negociação tem prazo para terminar. Nós estamos levando ao Congresso Nacional, sobretudo à Câmara, que está debruçada sobre essa matéria, um compromisso feito pelo setor privado, pelos bancos privados e também público. Pão de queijo. Você gosta de pão de queijo, Yara? Gosto e muito. Filha de mineiro, né, Reinaldo? Pois é, eu também gosto e gosto bastante. Esta iguaria é exportada para muitos países. É um alimento sempre lembrado em Minas Gerais. Pois é, Reinaldo. E olha só, é quase uma paixão nacional e presença certa em muitos cafés da manhã. Para muita gente, o pão de queijo é mais do que um alimento, faz parte da própria história. Há quase 30 anos, o pão de queijo faz parte da vida de seu Adelson. Hoje, ele só acompanha a produção do quitute, bem diferente de quando começou nesse ramo. Comecei a fazer o pão de queijo em casa. Eu vendia, eu fazia, fabricava, vendia, entregava. Era tudo eu mesmo fazia, né? E com a ajuda da minha família. O negócio familiar cresceu. Passou de um ambiente doméstico para uma fábrica que produz 4 toneladas de pão de queijo por dia com o auxílio da tecnologia. Apesar de todo o crescimento da empresa, o pão de queijo para seu Adelson é mais que um negócio. É também sinônimo de família. Hoje, os filhos ajudam a cuidar da empresa. Na infância e adolescência, Leonardo e Fabiana nem imaginavam a importância que o pão de queijo teria para a família. O que eu lembro é que a gente falava que meu pai produzia pão de queijo, a gente não dava valor nenhum, achava que era uma coisa normal, que qualquer um fazia, que não ia virar em nada. Mas, graças a Deus, hoje é uma empresa grande, a gente emprega várias pessoas, várias famílias que dependem da gente. Então, a gente fica muito orgulhoso do trabalho que ele começou e a gente está junto dando continuidade. A gente ia ajudar a enrolar, então aí grudava na mão, aí pode comer e tal, era meio trabalho, meio brincadeira, meio ajudando. E aí devagarzinho foi aumentando até a gente chegar aqui, assim, né? Mais profissional. Para muitas pessoas, apenas um quitute de dar água na boca. Para seu Adelson e a família, pão de queijo é sinônimo de união. E, claro, gratidão pela história construída. O pão de queijo, ele acho que é nosso passado, presente e futuro. Assim, é a grande estrela da família e é o elo principal da corrente da minha família, é o pão de queijo. É o que mantém tudo bem unido. Hoje eu sou pai de 2 filhos, tenho um na barriga da minha esposa, eu tenho um menino de 2 anos. Então a gente espera que seja para ele também e assim por diante. O que eu tenho é o pão de queijo que me deu, né? A mim, minha família, meus filhos. Então eu só tenho que agradecer o pão de queijo, porque
tudo que eu tenho vem dele. Muito bom. E Reinaldo, vamos falar agora então da missão da Canção Nova em Aracaju, que hoje celebra 26 anos de evangelização. Tudo começou com um passo na fé dado por Monsenhor Jonas Abib. Isso mesmo, a partir desse momento, a primeira geradora da TV Canção Nova pôde levar então a palavra de Deus para todo o Brasil. A missão de anunciar o evangelho pelos meios de comunicação alcançou todo o Brasil com a aquisição da geradora de Aracaju, em Sergipe. O Padre Jonas trabalha com comunicação, quem sabe se ele não vai se interessar. Eu liguei para ele e eu disse para que era, que eu gostaria que ele viesse aqui e tal. Né? E ele me perguntou, mas você tem o dinheiro, Dom Lécio? Eu disse, se eu tivesse, já teria comprado o Padre Jonas. Mas eu também não tenho. Eu digo, nem eu, nem o senhor não tem. Nós não temos. Mas Deus tem o dinheiro. Assim surgiu o projeto Dai-me Almas, responsável pela transformação espiritual de muitas pessoas. Feitosa é colaborador da TV em Aracaju desde o início das instalações e fala da experiência vivenciada neste tempo. Lembro que uma das graças que eu estava passando por uma necessidade, uma urgência aqui com meu filho, foi onde a Canção Nova me ajudou a aprender a rezar. Eu levei ele rezando o tempo todo e foi um milagre na vida da minha família. Hoje, a evangelização acontece por meio dos eventos e da loja Canção Nova. Missionários e voluntários como a Rose fazem parte da missão. Eu vejo a cada dia que é uma obra de Deus e ela cresce cada dia mais, né? Junto com os irmãos, com os colaboradores, com os voluntários, com a graça de Deus e também todos aqueles, né, que ajudam a Canção Nova. Terra de Milagres, como Monsenhor Jonas chamou a cidade de Aracaju, também é o nome do evento que acontece neste final de semana. A iniciativa tem a proposta de celebrar os 26 anos de evangelização na capital sergipana. O Padre Jonas deu um grande passo na fé, que foi a aquisição da geradora há 26 anos, e dar continuidade a esse trabalho de fé, resgatando a fé das pessoas, fazendo com que elas toquem em milagres. É uma grande honra, uma grande alegria. O evento será transmitido para 18 cidades do estado de Sergipe pelo canal regional da TV Canção Nova. Aqui está, em Aracaju, a beleza da geração das imagens e da evangelização da Canção Nova para o Brasil inteiro. É claro que hoje nós temos outras retransmissoras, várias, algumas outras geradoras, mas Aracaju é essa primeira. E por isso é tão especial ao coração do Padre Jonas, do Eta Luzia e de toda a Canção Nova e do Brasil inteiro. Começa hoje e vai até domingo na comunidade Canção Nova, o acampamento no combate da oração. Cerca de 30 mil peregrinos são esperados para um final de semana intenso de espiritualidade e louvor. Com o tema Para que possais resistir aos dias maus, o evento tem o objetivo de preparar e fortalecer os fiéis para as batalhas espirituais. O peregrino vai esperar muitas direções para a vida dele, né, para viver uma vida autêntica em Deus e estar mais alicerçado na fé, para que, né, possa vencer os combates que não são poucos na nossa vida, né? O acampamento contará com pregações, adoração e momentos de cura e libertação. Padre Roger Luiz, as irmãs Maria Raquel e Maria Joana, Rogerinha Moreira e Juninho Cassimiro são presenças confirmadas. E ele ensina o povo de Deus a rezar. Nossas lutas contra o mal, contra as insídias do mal e as armas espirituais das quais nós temos que nos imbuir, tomar posse para que a gente possa conseguir combater, né, as nossas lutas diárias. A missionária, inclusive, realiza o primeiro show do evento, hoje às 9 da noite, e fala da expectativa para a apresentação musical. E uma das coisas que eu pedi para Jesus hoje, principalmente no show, foi que o Senhor tomasse a frente, que as pessoas sentissem em cada acorde, em cada música, em cada pulso da música, a eficácia da graça de Deus. Afinal, a oração é combustível para vencer os combates espirituais. Agora a gente fala da campanha do projeto Dai-me Almas, porque contribuir para melhorar a vida das pessoas por meio de ações promovidas pela Canção Nova é um gesto que leva à multiplicação do bem.
Graças à generosidade de sócios e benfeitores, a alegria para evangelizar floresce aqui na obra Canção Nova. Estamos com 59% na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Atenção, morador de Siqueira Campos, no Paraná. Agora você poderá acompanhar a nossa programação. Faça uma nova busca de canais e sintonize o sinal digital da TV Canção Nova, canal 26.1. Aos sócios, benfeitores e a você que nos acompanha, obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre conhecimento, ciência. Jovens do Instituto Canção Nova participaram da Mostra Brasileira de Foguetes em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Durante a competição, os alunos elevaram o conhecimento às alturas por meio da jornada de foguetes. Eles idealizaram, construíram um foguete, a base de lançamento, e fizeram vários testes. Esforço em prol de um sonho, e quando se sonha junto, é possível ir mais longe. Esse troféu representa muito pra gente, principalmente para o nosso futuro em faculdades. Preparar, apontar, e o lançamento está feito. A longa jornada dos alunos do ensino médio foi traduzida em muita adrenalina e aprendizado espacial. Nós participamos da 41ª Olimpíada de Foguete. Foi uma grande experiência que enriqueceu no nosso conhecimento, tanto na parte de foguetes como em trabalho em equipe. Os jovens estudantes de escolas públicas e privadas mostraram conhecimento e revelaram o futuro da ciência. Nós somos da equipe AS, eu sou o Jonas Augusto, ele é o João Pedro. Nós conseguimos a medalha de prata, com a marca de 156 metros de distância. Somos da equipe Space Sunlight, viemos aqui representar a Canção Nova nessa competição de foguetes. Nossa equipe ganhou o troféu de vice-campeão e a medalha de prata. A experiência inesquecível é o ponto de partida para outras aventuras. É uma honra estar aqui nessa 41ª jornada de foguete. Na nossa primeira jornada, nós ganhamos 2 medalhas de prata. E no próximo ano, nós vamos em busca do ouro. O ensino inspirado por Dom Bosco forma homens novos para o mundo novo. E este era o sonho do padre Jonas Habib ao criar o Instituto Canção Nova. Ideal que se torna realidade a cada passo dado rumo ao céu, à ciência e ao futuro. Olha, vamos retomar a nossa conexão com São Paulo, porque é a cidade que não dorme, o que não falta são atrações culturais. Sidney Fernandes, é isso mesmo? Confirma pra gente? É sim, a capital paulista respira arte e cultura para todos os gostos e bolsos. Uma exposição em um shopping aqui de São Paulo reúne peças originais e réplicas do Egito Antigo. A mostra segue até 27 de agosto. As peças do Antigo Egito, Larissa conta que gostou de ver o que costuma aprender nas aulas de história. Eu tô achando bem legal, fala tudo sobre o Egito, E eu gosto bastante. E é bom a gente sempre ter essa história em mente. Depois de ser exibida em diversos locais do Brasil, a mostra Egito Antigo chega ao Shopping Pátio Paulista, na avenida mais famosa de São Paulo. O acervo tem peças originais e réplicas. Essa escultura, por exemplo, é original e a mais antiga da exposição. Foi feita no ano de 4500 a.C. A primeira ala, que é a parte dos faraós. Aí nós temos diversos bustos, entre algumas outras peças também, referentes a faraós, tá? Nós temos outra parte que é a referente aos deuses, que a gente fala um pouco sobre a parte da mitologia no Antigo Egito. Aí entra grandes personalidades muito famosas, como, por exemplo, a Cleópatra, Ptolomeu, entre outros. Outra parte que nós temos também é a parte mortuária, que é referente justamente às múmias, tá? A gente fala um pouco sobre o processo de mumificação, mostra alguns utensílios que eram utilizados. Um dos locais que mais chamam a atenção dos visitantes é essa sala, com uma réplica do sarcófago do faraó Tutankhamun. Sua tumba com tesouros foi descoberta em 1922.
foi a tumba de um faraó que foi descoberta, que ficou mais intacta, né, na história da arqueologia. Foram encontrados em torno de 5.000 artefatos. Então, muitos deles eram de ouro. Então, assim, isso chama muita atenção das pessoas. A exposição é de graça e estará aberta aos visitantes até o dia 27 de agosto. Patrícia estudou arqueologia e também ficou maravilhada com os detalhes da mostra. Acho que está uma exposição bem feita, fidedigna, bonita, interessante ser feita no shopping, né? Que acho que daí todo mundo pode ter acesso. Por ser gratuita, achei interessante também. E como a gente tem que preservar, né? A arte, o conhecimento, a música, a história, tudo. E você sabia que amanhã, 19 de agosto, é o Dia Mundial da Fotografia? Pois é, há quase 200 anos, um inventor francês fez o primeiro registro fotográfico de que se tem relatos. E aqui na capital paulista, o Museu da Imagem e do Som reúne câmeras centenárias que ajudam a contar essa história. O primeiro registro fotográfico da história é de 1826. O francês Joseph Niepce usou uma placa de estanho coberta por um derivado de petróleo fotossensível chamado betume. O experimento exigiu 8 horas de exposição à luz solar. E assim, da janela de casa, surgiu a primeira fotografia. Quase 200 anos depois, a forma de registrar o mundo mudou. Basta um celular para fazer uma selfie ou para fotografar a cena de qualquer objeto. Mas para chegar até a fotografia digital, houve uma grande revolução na estética e nos instrumentos utilizados para eternizar cada momento. O Museu da Imagem e do Som de São Paulo nos ajuda a entender parte dessa história fascinante. Que tal fazer um clique com a modelo alemã de 1880? É a mais antiga do acervo e a xodó do museu e tem 200 mil itens de imagem e som. É legal a gente perceber que conforme a tecnologia vai avançando, as possibilidades da fotografia também vão avançando, né? A gente tinha antes que sensibilizar uma chapa de metal para conseguir uma imagem em 8 horas. Hoje em dia, para a gente conseguir um clique de um celular é muito rápido, não dá nem um segundo. Então, é curioso ver como, num tempo historicamente curto, muita coisa se transformou. E que transformação! A mostra Linha do Tempo da Fotografia, que segue até dezembro, reúne cerca de 40 modelos utilizados entre 1880 a 2020. Das mais robustas às de menor tamanho. A câmera espiã de 1940 foi usada na guerra. Mas a fotografia é a arte de registrar boas lembranças. A Rolleiflex dos anos 60 está na memória do Glenn. Quando eu era criança, tal, essa máquina que rodava em casa, né? Quando eu fiz colégio, eu estudei numa escola onde tinha... eu fiz assim, no colegial, o primeiro ano fazia teatro, o segundo ano fazia fotografia e o terceiro ano fazia cinema. Né? Então, você tirava foto, você revelava, eu revelava as fotos. Foto só tirava de coisas boas, né? As famosas Polaroids da década de 90 viram registro digital nas mãos do Engels. São nostálgicas, né? Eu fico imaginando esse período, como eram esses registros, né? Como os fotógrafos revelavam suas fotos. Antigamente tinha esse vínculo mais forte, né? Do fotógrafo com a foto. Eu sou um fotógrafo da era digital, apaixonado pelo analógico, só que eu não tive ainda a oportunidade, né, de revelar nos laboratórios como antes. Num tempo em que tudo é feito à velocidade da luz, esses instrumentos remetem à arte de revelar e apreciar boas recordações, sem pressa. Se a gente vai perguntar para algum parente nosso, para nossos pais, avós, eles vão ter alguma história de fotografia para contar para a gente, alguma lembrança de ver álbum, de algum registro que não deu certo. Então é legal ver como a fotografia ela acessa esse lugar da gente da memória.
Sem dúvida, fotografias ajudam a contar a história de cada família. Nós ficamos por aqui. Segunda-feira, com a graça de Deus, voltaremos com mais notícias de São Paulo. Um fim de semana abençoado para todo mundo. Reinaldo e Yara. Bom fim de semana para você também. Muito obrigado, viu, Sidney? Quanta história bonita não deve ter por trás dessas câmeras maravilhosas que fizeram a história. Quantas coisas bonitas e quantas histórias, né? E com essa reportagem maravilhosa, a gente encerra o Canção Nova Notícias de hoje. Você pode rever as reportagens lá no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a celebração da missa em ação de graças pelos 26 anos da TV Canção Nova em Aracaju. Uma ótima noite e bom fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.